Olá, bom dia. Hoje a gente está começando a primeira unidade do livro Sociologia Hoje, o primeiro capítulo, e o tema geral dessa primeira unidade é cultura e antropologia, e o primeiro tópico do primeiro capítulo se chama a construção do pensamento antropológico. Aqui a gente volta ao século XIX para entender como o avanço do capitalismo para as sociedades não ocidentais produziu modificações nessas sociedades e, ao mesmo tempo, produziu na sociedade ocidental a capacidade de produzir uma teoria, uma reflexão geral sobre essas populações. Portanto, um pensamento sistemático sobre a diferença. Esse avanço do capitalismo produziu uma coisa diferente do que acontecera antes, que é uma produção sistemática de informações sobre os outros. Missionários religiosos, agentes do capitalismo, do colonialismo europeu, funcionários dos impérios, comerciantes começaram a produzir uma massa de conhecimentos muito grande sobre os outros, sobre aquelas populações não ocidentais. E é justamente a sistematização dessa informação que vai produzir a possibilidade de um conhecimento antropológico sobre a diferença. A princípio, a gente pode pensar que essa sistematização serve a duas intenções. Uma intenção é uma intenção prática de melhor administração, de melhor dominação de um ponto de vista mais crítico. Ou seja, você usa essas informações de forma a produzir uma reflexão produzir um conhecimento que permita aos administradores coloniais, por exemplo, produzir um conhecimento, uma ordem específica que lhes interesse a partir das suas demandas coloniais. Esse é um lado. Um outro lado é justamente a produção de um conhecimento científico sobre a diferença e uma tentativa de refletir sobre a diferença como uma história da humanidade, de uma forma geral. Isso acontece a partir de meados do século XIX com uma série de intelectuais, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Esses autores vão produzir um conhecimento sobre a diferença que vai ser colocada em escalas de evolução, ou seja, a ideia de que você tem uma passagem das sociedades mais simples para sociedades mais complexas. E esse processo se dá através de um lento e gradual processo evolutivo. E o que esses autores faziam, a partir dessa crença na ideia de evolução, baseada numa ideia de progresso que fundamenta o pensamento de todos os autores, embora cada um dos autores a produzir uma escala diferente, a ideia de que há um progresso efetivo coordenando a ação de todas as populações do mundo, permeia todos os textos. E autores como o Morgan, o Taylor, o Fraser, que você vai encontrar as referências certinhas no livro, e se você olhar no final do livro, você vai procurar e vai achar uma biografia de cada um desses autores, vocês vão perceber que eles vão construir esquemas no qual eles colocavam sociedades ditas selvagens como as mais simples, algumas sociedades num meio de campo intermediário, e no topo dessa escada evolutiva está sempre a sociedade europeia. Afinal, são eles que estão escrevendo, dificilmente eles colocariam outras sociedades que não a própria no ápice dessa escala evolutiva. Portanto, quando a gente olha para esses escritos e para essas teorias, é preciso ter em mente que eles estão escrevendo de um lugar, e esse lugar é um lugar que lhes favorece, e não é à toa que eles escolhem como ideia de motor para esse desenvolvimento humano alguma categoria que lhes favorece. No caso, a categoria básica é a noção de progresso, e que está ligada à noção de progresso científico especificamente, a constituição de práticas e técnicas de transformação da natureza que produziriam avanços do ponto de vista europeu, do ponto de vista norte-americano. Essa ideia geral do progresso, ela tanto favorece os europeus, que os coloca sempre no primeiro lugar, como ela, de certa forma, justifica, por outro lado, os processos de dominação colonial. Pois é como se as coisas aparecessem sempre não como uma dominação de fato, mas como uma espécie de favor que os dominadores fazem aos dominados em lhes passar mais rapidamente aqueles avanços tecnológicos que fizeram deles os dominadores. Uma espécie de transferência de conhecimento altruísta.
Não é isso exatamente o que aconteceu. O que aconteceu são processos duros de dominação, e se você olhar para os seus capítulos de história, você vai entender bem como isso se deu. No que nos cabe aqui pensar, pensar como é que esse conhecimento produzido no século XIX produz pela primeira vez uma tentativa de reflexão sobre a natureza da humanidade a partir de dados coletados sobre todas essas populações que estão espalhadas pelo mundo. Isso produziu o conhecimento antropológico, o surgimento do conhecimento antropológico, que desde o começo está relacionado tanto com a dominação, por um lado, mas também com a produção de um conhecimento, enfim, sincero e honesto sobre a diferença, mas com os limites do seu tempo. E os limites estavam dados pelo que a gente chama hoje de etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? Basicamente é a ideia de que você avalia todos os outros por critérios que lhes são favoráveis. Assim, eu só consigo olhar para o outro a partir de alguns critérios que são importantes para mim. Então eu olho para o outro e vejo que ele não tem a capacidade de produzir automóveis. E isso faz deles diferentes de mim e, portanto, menos evoluídos do que eu. Isso é um processo que acontece em quase todas as sociedades, ou seja, a ideia de que você avalia os outros pelos seus próprios critérios. E é isso que a antropologia chama de etnocentrismo. E é a superação, de alguma forma, desse etnocentrismo crítico, desse etnocentrismo, enfim, do século XIX, que vai produzir a antropologia do século XX, como uma espécie de crítica a essas teorias evolucionistas que se dão no século XIX e que propiciam o começo do pensamento antropológico de uma forma geral. Mas para essa parte, basta entender a relação entre o desenvolvimento do capitalismo e a produção do conhecimento científico sobre a diferença, a ideia do progresso como fundamental para todo o pensamento sobre essa diferença e o quanto de etnocentrismo carregava essa noção de progresso no pensamento sobre a diferença. Ok? Então, até a próxima parte. Um abraço. Tchau.